Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. É com grande alegria que aqui estamos de retorno na cidade de Guarulhos. Pela segunda vez, estive aqui no mês de janeiro. Hoje completaremos 211 exposições já gravadas desde o mês de fevereiro de 2024, ou seja, praticamente 2 anos e um mês. E é sempre uma alegria que conduzamos, junto com os irmãos espirituais, as temáticas que estejam dentro da proposta da segunda revelação ou da terceira, Novo Testamento e codificação kardeciana. Então, que possamos, nesta quinta-feira agradável, já com essa missão que já nos preparou consciencialmente, do minutos de sabedoria, saibamos entender a universalidade das situações que nos acometem no mundo material. E assim, busquemos a cada dia que passa, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Para quem não esteve aqui na primeira vez, quando aqui eu estive na Casa Sou Natural de Osasco, tenho 45 anos, venho desde berço, ali vamos se dizer assim, desde evangelização infantil nas casas espíritas, passando por todos os cursos, enfim, como todos nós temos esse convite, por exemplo, aqui em Guarulhos, no Centro Espírita de Estudo e Meditação. Então é importante que sempre busquemos aquilo que Jesus nos convidou, que amemos uns aos outros e façamos ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos, tanto na matéria, tanto intelectual como também no moral. É a grande expectativa de nós nessa oportunidade atual reencarnatória, neste século XXI, terceiro milênio, momento final de provas e expiações, transição planetária, e eis que vamos trabalhar com o tema hoje, a convite de cada um de nós para que vejamos o que nós estamos fazendo dessa nossa oportunidade reencarnatória. Esse tema, queridos irmãos e irmãs, eu me extraí da terceira obra da codificação kardeciana, aquela que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo, publicada em sua primeira edição lá desde os idos de janeiro de 1864, e estamos ali próximo do término dos seus capítulos, que é o capítulo 20 e o item 1, lembrando que essa obra é composta de 28 capítulos, e nesse item 20, o título dele é Os Trabalhadores da Última Hora. E o item 1 vai nos trazer a oportunidade de aprendermos em nossas consciências se estamos dentro da necessidade de, na vinha de Deus, por meio dos ensinamentos de Jesus, estarmos concretizando a cada dia que passa de forma mais assertiva, ampla, em benefício dos nossos semelhantes, para que assim rumemos ao próximo nível de estágio evolutivo ao qual a Terra almeja atingir nos próximos anos, décadas, que é o terceiro nível de estágio evolutivo, ao qual nós o conhecemos, seja por Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, irmãos espirituais, por regeneração. Estamos saindo do estágio final de provas e expiações. Então que possamos ser esses trabalhadores da vinha do Cristo por meio dos bons exemplos, do bem agir, que é isso que faz nos a pessoas melhores. E eu gostaria de trazer a cada um dos queridos irmãos e irmãs, sim, tenho certeza que praticamente todos nós já tivemos a oportunidade de estudar uma ou mais vezes na íntegra a lição que nos é trazida do Evangelho sobre essa passagem, mas vamos buscar recordar. Então assim, eu trouxe item por item para que busquemos o que Jesus nos traz a essa oportunidade de reflexão um pouco mais ampla. Assim vem ele dizer que, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha, para o campo de ação. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Será que estavam ociosos ou estavam em momentos de lazer? Enfim. E lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e também da nona, fez a mesma coisa, ou seja, buscando mais trabalhadores para a sua vinha.
Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo, em ociosidade, sem estarem sendo úteis ao meio? Já, por exemplo, na proposta do seu núcleo familiar, que já começa por aí a nossa responsabilidade do dia a dia. Continua a parábola dizendo: porque ninguém nos contratou, vem esses irmãos responder-lhe. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando pelos primeiros. Só nessa parte já nos coloca um ponto de revogação, mas não deveria ser o oposto? Primeiro chamar aqueles que começaram a vir nas primeiras horas do dia, porque subentende-se que devem ter sido mais úteis, terem agido mais, construído mais durante todas as horas do dia. Mas veremos o encaminhamento dessas ideias. Ainda continua dizendo: vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário, aquilo que havia sido combinado. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu o mesmo quantitativo daqueles que foram contratados nas últimas horas. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. E pergunto: será que nós atualmente também assim o faríamos? Já temos essa resposta em nossas consciências, já que estamos muito aquém de uma evolução intelectual, como também moral. Então, olha porque Jesus foi cirúrgico quando ele disse há pouco mais de 2000 anos: não julgueis para que não sejais julgados também. Dizendo-lhes: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas será que estavam sendo mesmo produtivos ou estavam empurrando com a barriga as horas do dia também? Já podemos entender algo a esse respeito. Mas ele respondeu a um deles que estava se queixando: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Pergunta o valor lá desde o início combinado. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A princípio, já podemos, nesses primeiros comentários que fizemos, queridos irmãos e irmãs, avaliarmos a produtividade consciencial que nós estamos empregando em nossas vidas. Será que é importante que avaliemos o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos estudando, como também o que estamos compartilhando ao meio? Com essa globalização, com as inúmeras redes sociais e ainda o que nós estamos compartilhando que está sendo útil para a ascensão espiritual do nosso semelhante esse seja em qualquer situação a qual ele esteja em seu campo evolutivo reencarnatório. Será que estamos tomando cuidado com todos esses pontos? Já começa por aí, já que o próprio Jesus disse que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E diz também que é dando que se recebe e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Devemos nos preocupar com o que os outros fazem em prejuízo, por exemplo, de uma estrutura física, de um órgão ou até mesmo dos seres em oportunidade evolutiva. Não são eles que vão responder pelos atos deles, e nós. Dizem os irmãos espirituais que quando voltamos para a erraticidade, ou seja, para o mundo espiritual, apenas, então somente damos satisfação do que nós fizemos de errado em alguns momentos, mas em outros de bom, e nesse grande espaço de tempo, dentro de uma encarnação,
aquilo que deveríamos ter feito por condições recebidas, por exemplo, aqui no Centro Espírita de Estudo e Meditação da cidade de Guarulhos. Como temos nos 365 dias do ano muitos atendimentos fraternos, cursos, atividades assistenciais da área social, como bem disse a irmã, cerca de 150 cestas básicas por mês, mais de 1.500 cestas no ano aos mais necessitados. Então devemos nos queixar do que os outros fazem ou deixam de fazer. Devemos avaliar o que as pessoas estejam fazendo em seu prejuízo ou em seu benefício, como também aos que estejam ao seu redor. É o convite inicialmente dessa parábola, porque sempre olhar o outro e não nós mesmos em individualidade, de forma intrínseca, de baixo para cima e de dentro para fora. Será que são os exemplos que elaboramos ao sermos melhores a cada dia que passa, para que romemos e atinjamos os iniciais degraus da escala evolutiva do próximo nível, que é o terceiro, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de regeneração? Como diz a irmã Manuel Filomena de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, lá desde a década de 70, aqui seres de fora estão aportando por meio da reencarnação a convite de Jesus Cristo, não nos julgando, muito pelo contrário, fazendo a parte deles para que com os seus bons exemplos também os façamos. São os primeiros pontos que podemos tirar de entendimento desta importante parábola. Então, vejamos que ela envolve conceitos profundos às nossas consciências. Em essência, designa o local dos serviços humanos, sim, e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Será que nós somos compreendidos pelos nossos familiares? Porque é difícil que dentro de um grupo familiar todos nós sejamos espíritas, ou dos nossos parentes, dos nossos tios, avós, filhos e outras mais ramificações. Será que devemos exigir deles que eles venham a nos compreender a qualidade do nosso serviço, o tempo empregado? O dia tem 24 horas. Uns 2/3 deste dia de 24 horas estamos com os olhos abertos, por exemplo, agora, a qual nós no Espiritismo dizemos estado de vigília. É o que nós estamos fazendo realmente para a nossa ascensão espiritual. E no outro terço, a qual estamos durante a madrugada, em repouso do corpo físico para que ele recomponha as energias, e no dia seguinte, encare um novo desafio reencarnatório, e o Espírito de obra se volte para o mundo espiritual. Será que estamos estudando, trabalhando, buscando ferramentas e alicerces para que sejamos os trabalhadores da vinha do Cristo? Porque sim, Ele já apontou o dedo consciencial e amoroso a cada uma de nossas consciências, sem exceção, todos nós, dizendo-nos que nós somos os trabalhadores da última hora, que sim, estamos no final dos tempos, que sim, estamos na separação do joio e do trigo, porque a terra precisa avançar, e os que aqui não quiserem permanecer por meio dos seus esforços individuais em prol do coletivo, realocar-se-ão para outros orbes das muitas moradas da casa do Pai natural. Não existe castigo de Deus, da fonte criadora. Aqui convido-nos para um estudo de A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, porque não também citar os Exilados de Capela, de Edgar Aymon, pois o intercâmbio entre mundos entre si sempre aconteceu, dos mais evoluídos para os menos, como também dos intermediários para os menos evoluídos. Mas o espírito não evite, pode sim estacionar, como vem ao convite e estudo dessas duas obras, que deixemos para que assim expandamos as nossas consciências e vejamos quais são os ensinamentos que precisamos fazer com que aprimoremos a cada dia que passa, desde pouco mais de 2.000 anos. Quantas encarnações será que nós já tivemos nesse tempo? Será que 3, 4, 5 em um mundo espiritual, na realidade? Reparando-nos e reconstruindo-nos consciencialmente para que, quando aportássemos novamente em um corpo físico feminino, masculino, não importa, fôssemos mais assertivos, não reincidíssemos nos erros que nós cometemos no pretérito, para que no presente sejam os esforços melhores empreendidos e o futuro. O resultado desses esforços.
Então isso significa que a cada vez que nós estamos buscando aprimorar-nos em sermos esses trabalhadores da vinha do Cristo, não só estamos sendo exemplos para os seres encarnados, mas também para os desencarnados, sim. Porque André Luiz, aquele que trabalhou com Chico Xavier lá nas primeiras décadas do século XX, disse que, certa vez, para cada ser encarnado, existe no mínimo 10 irmãos espirituais, só nos observando em pensamentos, em atos assertivos ou errôneos, ou atos que nós deveríamos já, por condições termos para tanto, estarmos os ampliando. Será que o mundo exige mais de nós, os cristãos e espíritas, direta ou indiretamente? Sim, afirmo-vos que sim. Então vamos assim, com todas as ferramentas que esta casa na cidade de Bauru proporcionamos ao longo de todos esses anos, desde lá 1960, porque eu fiquei sabendo que a casa este ano completou 66 anos de existência na estrutura física, sem falar no hospital espiritual, porque não sei se é de conhecimento de todos os queridos irmãos e irmãs aqui, mas sempre antes da fundação na estrutura física de um centro espírita, há décadas e décadas, já existe um corpo de um hospital espiritual, dando os alicerces para que a casa progrida. Vamos nos ater sempre ao que a casa há de nos proporcionar, para que potencializemos esse capítulo 20, item 1 que nós estamos trabalhando. A partir deste momento, queridos irmãos e irmãos, não é fácil, nunca um ser pode afirmarmos isso, mas é o abandonar do homem velho, é a tal da porta estreita, é aquele convite de Jesus: querem seguir-me, então pegueis a vossa cruz e sigai-me. Foi fácil para ele, que está para nós. Foi fácil para Chico Xavier, para Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, isso se fala em tantos outros mais, que nem religião eram vinculados, mas foram cristãos, esforçaram-se para sempre as suas melhores a cada dia que passa. Será que no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, item 12, algo temos também a agregar ao tema que nós estamos trabalhando? Por que não? Lá nós vamos depreender que cada um de nós está em um estágio evolutivo, tanto moral como intelectual. Sim, ora, por que não devemos julgar os nossos semelhantes? Tampouco impor, a ponto de convencer a outrem ou mais pessoas de que nós estamos certos, mas o que realmente é a verdade em um mundo material. A espiritual transcende. Assim, cada um tem o seu grau de compreensão e precisa ser respeitados. E estes que estão, entre aspas, falando em graus intelectual ou moral, um pouquinho atrás de nós, será que pelos nossos bons exemplos eles poderão se modificar? Se tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, sim. Se não o fizerem, volta com Jesus. Ele disse há 2000 anos atrás: fiqueis com a boa causa. Os bons exemplos. É isso que a nossa consciência exigirá-nos ao voltarmos para o mundo espiritual. É a consciência reta de buscar os esforços, de sabermos que em alguns momentos iremos escorregar, mas mais assertivos outros, na frente buscaremos empreender para a nossa assertividade, e assim façamos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Em todos os reinos, não apenas o reino nominal, sim. Desde lá do princípio inteligente, que é criado simples e ignorante, que vai estar experienciando uma jornada no reino mineral, como os que estão no reino vegetal. Reino vegetal que aqui, em exuberância, nós temos no jardim da casa. O reino animal, enfim, nós que estamos no reino nominal. Vamos nos auxiliar, vamos cumprir com as nossas obrigações encarnatórias de forma mais assertiva, pois assim Deus valoriza a boa vontade e a disposição para o trabalho, não a quantidade de tempo que tenhamos trabalhado, porque é sinônimo qualidade e quantidade. Será que são sinônimos? Nós sabemos que não, principalmente no mundo até o estágio de provas e expiações. Lá no estágio intermediário para o avançado de regeneração, quem sabe, daqui a umas décadas, séculos ou milênios. Mas no atual momento da humanidade, com certeza absoluta, qualidade não é sinônimo de qualidade na maioria das situações, em qualquer instância que estejamos interagindo com os nossos semelhantes e no campo de aprendizado a qual estejamos
veiculados em nosso dia a dia. Assim, Deus ajusta o trabalho em nível de conscientização do obreiro e que esse homem trabalha no que pode dentro de suas possibilidades e limitações. O pai oferece o local, a forma e o valor da remuneração. Será que devemos fazer apenas situacionalmente, por exemplo, no campo profissional, aquilo que nos é designado e, consequentemente, na retribuição pecuniária que nós recebemos? Ou podemos ser transcendentes, dizendo-nos, sempre de fazer muito mais do que eu ganho, porque lá em cima alguém está vendo, lá em cima, lá embaixo, aos vagos, será que saímos um ano-luz deste orbe, existe em cima e embaixo, nas laterais? Olha como é transcendente o universo. Mas digamos o Pai, a fonte criadora, que nos vê nos mínimos detalhes, com os nossos encontros individuais. Então vamos sempre fazer muito mais em comparação ao que os nossos semelhantes esperam de cada um de nós. Recebe ainda a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que venha a possuir. Por isso que citei há pouco sobre o intercâmbio entre mundos. Exemplos é que não nos faltam para que caminhemos de uma forma mais assertiva, ampla, séria e macro em prol da mudança do nível de estágio evolutivo que compete a cada um de nós, os empreendedores. Não há de cair do céu, nunca caiu em qualquer canto deste universo. Sempre tem que ser por meio dos esforços das criaturas em experiência evolutiva em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Dependemos isso neste último tópico. No nosso dia a dia, quantas vezes a qualidade empregada em uma ou mais situação é muito mais importante do que a quantidade. Ao sairmos dessa casa, nos dias posteriores, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir. Quantas vezes passamos de largo para uma ou mais pessoas que venham ao nosso encontro e sempre estamos sem tempo e não paramos naquele minuto para dar a devida assistência, como Chico Xavier tanto assim fez, nos exemplificou. Porque sempre dizemos a nós mesmos que nós não temos tempo para muitas das situações. Volta a esse ponto, damos mais a qualidade e tomemos cuidado com a busca constante da quantidade. Se não houver qualidade, como há de ser o pagamento consciencial para a nossa eternidade de cada ação, uma mais que venhamos a empreender para que ela seja transcendente. Valorizemos e principalmente os usufruamos no futuro, onde quer que nós estejamos neste universo. Assim, na parábola, Jesus compara o vinhedo ao reino dos céus. A vinha é cada um de nós. Evoluímos na dor das provas para render bons frutos. É o famoso remédio amargo, mas que lapidamos a inconsciência para que, como remédio salutar, sejamos melhores a cada dia que passa. Jamais esqueçamos quem é o dono do vinhedo. Deus cuida do nosso cultivo, cabe-nos confiar e persistir. Será que aquela fé que transporta a montanha, não a montanha física, mas sim os desafios que todos nós, sem exceção, embora um dia no maior grau, os enfrentamos em cada momento de nossa vida, manhã, tarde, noite, com os nossos familiares, com as pessoas estranhas nas ruas, com as pessoas no ambiente profissional, nas instituições religiosas, onde quer que nós estejamos. Então vamos buscar a cada dia que passa cultivarmos uma melhor qualidade ao avaliarmos a quantidade que devemos buscar em comparação àquilo que nós estejamos buscando empreender. O ensinamento central da parábola é sobre a graça e a generosidade de Deus, que não é baseada em mérito, mas no seu amor incondicional, porque nos enxerga de forma intrínseca e sabe todos os desafios que ainda nós precisamos transpor para que alcemos voos maiores em nosso campo evolutivo. A parábola ensina que todos têm igual valor aos olhos de Deus, o nosso Pai maior, independentemente de quanto aceitemos a sua graça, as suas oportunidades e ferramentas para que assim ascendamos, evoluamos. Como disse, nada há de vir de graça. Passa a oportunidade, podemos agarrá-la ou não.
Se as postergarmos ou transferirmos para outrem, será que elas hão de voltar em tempo curto para que busquemos reparar aquilo que nós deveríamos pegar um pouco antes? Porque se assim o fizéssemos, outras mais tantas, maiores, mais expansivas, poderiam vir ao nosso encontro, fazendo com que, de forma mais séria, nós evoluíssemos e assim dizíssemos a nós mesmos: eu estou buscando melhorar. Não quero demonstrar isso ao mundo, mas sim apenas e tão somente em completar e encher meu coração espiritual de benesses, de vida, esforço-me a cada dia que passa. E estou buscando estar em uníssono com as intuições dos meus leitores individuais a cada dia que passa, para que sim, dentro desse capítulo 20 e 31, eu seja a cada dia que passa um trabalhador mais assertivo na condição da vinha do Senhor, do vinhedo de Deus, e nós ferramentas de ascensão para que estejamos a cada dia que passa melhores em comparação aos dias anteriores. Jesus também exorta-nos a evitarmos a inveja e a valorizarmos a generosidade e a compaixão dos que esforçam-se também para se melhorarem a cada dia que passa. Será que Emmanuel tem algo a nos agregar por meio da Ave Mediúnica de Chico Xavier? Que vem ao encontro aí dessa obra da codificação? Sempre tem. Então é importante que o que não falta? Falta-nos é ferramenta para que busquemos, extrairmos conteúdos e assim aprendemos a codificação, demonstrando que sim, é a complementação da codificação, estas obras transcendentes de Chico, de Divaldo Pereira Franco. Por que não buscar na obra com o nosso, esta obra integrante aí da coleção Fonte Viva, com o nosso Fonte Viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida? Convido-os também para que estudem essas 4 obras. E lá, no capítulo 29, intitulado A Vinha, o que Emmanuel pode nos dizer a respeito? Para que transcendamos em consciência e principalmente em pensamentos minhados, vem nos dizer que o planeta não é um barco desgovernado. Eu acho que não, porque Jesus também disse que estaria conosco até o final dos tempos. Continuando a dizer, as coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre, ou seja, do nosso orbe, se expressam com absoluta harmonia, ainda que empreendamos ações negativas, principalmente para com a natureza, para com essa poluição que tanto existe no campo psíquico, no campo energético e até mesmo no campo material. Continuando dizendo, essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus, é o campo fértil para que trabalhemos. Pegamos a enxada e empreendamos o que cabe a cada um de nós empreendermos. Aí vemos trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas por meio das sucessivas encarnações, correto? Que de experiência a experiência se integra no divino amor. Ora em experiência evolutiva caminhamos mais no lado do intelecto, ora em outra experiência mais no campo da moral. E assim vamos nos esforçando para nos melhorar e alçarmos voos maiores em nosso campo evolutivo. Ainda continua Emmanuel, finalizando esse capítulo, e nos dizer que onde quer que estejamos, recordemos que nos encontramos na vinha do Cristo, no meio rabi da Galileia. Vive situado pela dificuldade e pelo infortúnio. Quem de nós não vivemos diariamente, lógico, mas continuando dizendo, convidando-nos, sugestionando-nos, trabalhamos para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada um cooperador material conveniente e justo. Voltemos a Jesus, a cada um conforme as suas obras. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Já nos deixava Mateus essa passagem de Jesus. As nossas consciências queremos ser esses poucos escolhidos, ou vamos nos contaminar com o que o mundo nos despede diariamente?
E se não tomarmos cuidado com o que nós estivermos assistindo e ouvindo, se torcer é capaz até de sair sangue. E pergunta-se, isso é transcendente para a nossa evolução espiritual? Vamos filtrar o que nós estamos ouvindo, assistindo, lendo, estudando e compartilhando. Volto a essa sugestão que eu vi também logo no início, para que não nos contaminemos com aqueles que não querem que a Terra ascenda ao próximo nível, que é o mundo de regeneração. Sempre gosto de trazer Nery Lúcio, porque também essa informação dele lá na obra Jesus no Lar, por meio de Chico Xavier, é transcendente. Olha o que ele vem nos dizer. Semelhante àquelas bem-aventuranças do Sermão do Monte de Jesus, ele vem nos convidar para que saibamos tratar o rico e o pobre, como também o sábio e o culto, e o bom e o mal, com o quê? Com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e, logicamente, as suas necessidades, e deixando sinais de melhoria e de elevação, bem-estar e contentamento aonde quer que estejamos, aonde quer que cruzemos e tenhamos a oportunidade de sermos úteis aos nossos semelhantes. Adolfo Bezerra de Menezes estava a caminhar e nos contribuir neste momento, já partindo para o fecho desse nosso bate-papo fraterno. Ele sempre vem nos convidar a essa seguinte reflexão, dizendo que solidários nós seremos sempre união, mas se nós somos separados uns dos outros, o que apenas e tão somente nós seremos por não estarmos sendo úteis ao meio pontos de vista e juntos, sim, alcançaremos os nossos objetivos, os nossos propósitos existenciais, e encontrarmos com os nossos parentes de reencarnações milenares do pretérito, como também de alçarmos voos para reencarnações em outras moradas da casa do Pai, de outros níveis de estágio evolutivo, como nessa obra em seu capítulo 3, item 4, lá nos é demonstrando 5 níveis de estágio evolutivo de um órgão em qualquer canto deste universo. Então vamos acertar e aceitar o convite desse nobre irmão conhecido como médico dos pobres, que voltou para o mundo espiritual lá no mês de abril do ano de 1900. Também irmã Sheila, essa querida irmã que também convida-nos ao estudo da obra Alvorada Nova, por Caribar Schutel, onde, semelhante ao livro Nosso Lar, ela vem trazer como é a constituição física, quais são as ações que são empreendidas nesta colônia Alvorada Nova. E lá poderemos também ver o campo transcendente de ação dessa irmã que muito fez e continua fazendo pela humanidade nas duas dimensões da vida. Ela vem nos dizer que quando a subida se fizer mais difícil, e sempre está sendo para cada um de nós, façamos uma pausa, abriremos o santuário silencioso da conexão com Deus, com a fonte criadora, não a peça decorada, mas os sentimentos genuínos e cristalinos das necessidades que nós tenhamos naquele prezado momento, e sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam, os nossos mentores individuais, que são o elo para com Deus, para com a fonte criadora. E Giovanni de Pietro de Bernardona, como nós o conhecemos por Francisco de Assis, que desde o século XI até hoje também continua fazendo muito pela nossa humanidade. Ele vem convidar-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, onde quer que nós estejamos, como ferramentas de trabalhadores da vinha de Jesus, de Deus, da fonte criadora e de todos os seres em experiência evolutiva neste orbe. Grande contributo de Giovanni de Pietro de Bernardoni, representado lá nessa imagem, que ama e continuará amando para a eternidade todos os reinos. Este que conversava com os animais, com os vegetais, e de forma recíproca era compreendido e era amado. Quantos exemplos deixados por esse querido irmão que vem no encontro desse capítulo 21 que nós estamos trabalhando. E enfim, deixe-se esse aspecto aos queridos irmãos e irmãs. Conhecimento, disse Jesus, amai-nos, diz o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo, tem que dar. Quanto mais conhecimento absorvemos, mais assertivos de forma ampla queremos trabalhar para os mais necessitados. Autoconhecimento de todos os tópicos que aqui podemos trabalhar, fico apenas com aquela frase conhecida de Sócrates, dizendo-nos: conhece-te a ti mesmo, assim lapidarmos erros em consciência e reconhecer as mazelas que nós trazemos do passado, de reencarnações pretéritas, milênios e milênios, e hoje, no presente e no agora, eu hei de as concluí-las de forma assertiva, e no futuro, a posteriori, não mais precise reincidir nos exercícios que cabia a mim e a nós, os concretizar
realizados nesta atual encarnação. E, lógico, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que faz-nos tornar-nos seres melhores a cada dia que passa. E assim agradeço a presença de cada um dos irmãos e irmãs. Hoje, mais uma noite chuvosa, na verdade o dia inteiro aqui, não só na cidade de Guarulhos, mas em todo o município de São Paulo. E cada um de vós aqui, o salão praticamente cheio, demonstrando que querem as suas evoluções, querem no campo moral e intelectual transcenderem-se. Então que possamos na sequência receber o melhor nos atendimentos fraternos, nos passes e nos tratamentos espirituais específicos para cada situação que venhamos buscar aqui no Centro Espírita de Estudo e Meditação na cidade de Guarulhos. E um ótimo retorno a cada um de nós, aos nossos lares, uma ótima semana, uma ótima encarnação, um ótimo ano de 2026 e até uma próxima oportunidade, se assim a casa nos permitir, querido irmão. Que assim seja, graças a Deus. E aí, uma pode fazer as orações da sequência? Obrigado. Muito obrigada, a gente agradece imensamente, né? Foi bem reflexiva, né? Para a gente pensar bastante e levar isso para a gente, né? Para o nosso dia a dia. Bom, então vamos doar um pouquinho de nós, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos em forma de vibração. Vamos vibrando muita paz e muito amor para o nosso querido planeta. Para todos os povos, especialmente pelas guerras, pelos desastres naturais, pela fome, pela incompreensão. Vamos vibrar com a paz e o amor no nosso querido Brasil. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Para todos os nossos governantes, eles possam nos governar com amor, com justiça e com humildade. Vamos vibrar muita paz e muito amor para aquele nosso irmão mais necessitado. Aquele nosso irmão em situação de dor. Aquele nosso irmão nos leitos, nos hospitais. Aqueles nossos irmãos encarcerados, nossos irmãos nos orfanatos, nos asilos. Que as nossas vibrações de amor e de paz possam alcançá-los em nome de abraço, levando pela espiritualidade. Pedimos licença para vibrarmos muito intensamente por esta casa que nos acolhe, nos dá a oportunidade de trabalho, de aprendizado, por todos os trabalhos aqui realizados e por todos os trabalhadores. Pedimos humildemente ainda licença para cobrarmos por nós mesmos, pois somos ainda criaturas muito necessitadas do amor e da misericórdia de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria. E assim, mais uma vez, agradecemos por todo o amparo, por todos os ensinamentos, por todas as bênçãos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Filho, com toda a espiritualidade. E pedimos que nos cubra com seus mantos de luz e de amor, possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança. Que assim seja, de graça a Deus.